Vamos voltar para a vida de Jó. Para você que não esteve caminhando conosco, nós já estamos, hoje é o 13º estudo no livro de Jó e a gente vai fechar o capítulo 2. Nós nos dedicamos, durante o finalzinho do ano, no mês de novembro, falando sobre os pecados da língua, porque é um dos versículos mais impressionantes para mim, dessa primeira parte de Jó, essa declaração aqui do capítulo 2, versículo 10. Abra sua Bíblia aí. A declaração que Deus faz a respeito de Jó, no capítulo 2, finalzinho, versículo 10, diz assim: em tudo isso, Jó não pecou. Me ajudem? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. E a gente viu como, de alguma forma, a gente é distraído com os nossos lábios e como Deus se importa com o que nós falamos. E nós fizemos uma relação bíblica de 14 pecados com a língua. Não vou lembrar de todos, mas nós falamos da murmuração, nós falamos do falso testemunho, nós falamos da injúria, da difamação, nós falamos das palavras torpes, das palavras sujas, nós falamos da mentira. São 14 pecados e que nós devemos cuidar dos nossos lábios. E sempre que eu e você tivermos oportunidade ou não, a gente cria oportunidade, a gente deve abrir os nossos lábios para louvar o Senhor, porque todo ser que respira, louva o Senhor. Vamos usar os nossos lábios para abençoar uns aos outros, para declarar as grandezas de Deus. Logo depois dessa declaração, vai surgir agora os amigos de Jó. E nós temos esse primeiro momento dos amigos de Jó, e depois a gente vai ter muitos capítulos de embate entre Jó e seus 3, e depois um quarto amigo. Amigos meio da onça, mas estão aqui registrados como amigos. Eu vou ler de novo, finalzinho do versículo 10. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Em tudo o quê? O que aconteceu na vida de Jó? Quem que me ajuda aí? O que aconteceu na vida de Jó? Aconteceu várias perdas. O que mais? Cita uma das perdas aí, os irmãos. Perdeu os filhos, bens, perdas financeiras. O que mais? Saúde, né? O cara ficou destruído, só o caco, né? Casamento, né? Veio uma tragédia com a fala da esposa, que não foi sócia ali naquele momento da dor e da tristeza. Ao contrário, a esposa utilizou seus lábios ali para trazer desânimo e maldição, porque se Jó acata o conselho da sua esposa, ele entraria num processo de maldição. Então, perdas financeiras, perdas de status social, perdas de respeito na sociedade, perdas da sua família. O texto vai dizer: em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. A gente conhece a história dos irmãos, alguns eu conheço um pouco mais, outras eu conheço menos, mas a gente sabe que muitos irmãos já passaram por diversas dores e lutas, tais qual ao Jó. Alguns perderam seus familiares, outros perderam seus negócios, outros perderam a credibilidade no mercado, cada um tem uma história. Mas tudo de uma tacada só assim, nem eu nem você sofremos. E o texto diz que em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Essa notícia chegou aos ouvidos dos seus amigos. E chegou a notícia, na minha opinião, a notícia dupla. Chegou a notícia que Jó estava sofrendo, e chegou a notícia da atitude de Jó diante do sofrimento. Você está sabendo o que aconteceu com Jó? E o negócio começou a se propagar. E aí o texto que nós vamos ler agora vai dizer que essa notícia chegou aos amigos. Versículo 11. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo esse mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Eles não estavam na mesma vila, não estavam na mesma cidade. Pelos nomes dos personagens, e uma rápida pesquisa aqui de internet, demonstram que eram de povos diferentes. Então,
ele faz o Temamita, Bildade, o Suíta, Zofar, o Naamatita, eles vinham de lugares diferentes. E o texto diz que eles combinando de juntos condoer-se dele e consolá-lo. Qual foi o motivo deles mandarem zap um para o outro? Souberam da notícia, receberam a notícia, receberam a informação. Você está sabendo o que aconteceu com Jó? Mano do céu, que tragédia. Qual foi a primeira atitude deles? Me ajudem, está no texto bíblico. A atitude deles foi de prestar condolência, solidariedade, de estar junto. Anota isso. A primeira recebeu, acabou de chegar a mensagem. Fulano se divorciou. Filho de ciclano caiu nas drogas. Não sei quem foi preso. Não sei quem está desempregado. Acabou de chegar a notícia. Qual é a minha e a sua primeira reação? A primeira reação deles foi de condoer-se e de ir lá consolá-lo. De longe, eles levantaram os olhos e não o reconheceram, porque estava terrível a situação de Jó. Então ergueram a voz e choraram, e cada um rasgando o seu manto, lançava a pó sobre a cabeça. Isso é uma atitude de humilhação, isso é uma atitude de entrega. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Baixe sua cabeça um instante, ore a Deus nesse momento, e já vá se questionando: Deus, como tem sido a minha reação diante das notícias de dor, de sofrimento, diante das tragédias do mundo afora, de outros povos, de outras nações? Como é que você recebe quando você ouve uma notícia de guerra, de peste, essas coisas que toda semana bate à nossa porta? Como tem sido? Como temos reagido às notícias de dor e sofrimento nossa e dos outros? Pai querido, nós te somos gratos e tivemos aqui um momento de gratidão cantado, tivemos um momento de gratidão falado, onde pudemos minimamente, porque são tantas as coisas, tantos os motivos que temos a te agradecer, e nós te louvamos. Um dos motivos, ó Deus, que merece destaque para que nós te louvemos, é que o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor ouve a nossa adoração, o Senhor ouve o nosso choro, o Senhor ouve a nossa tristeza, o Senhor ouviu o lamento e o choro de Agar e do seu filho Ismael, quando tinham sido ali rejeitados por Abraão e estavam numa situação de morte. O Senhor ouviu o clamor, o choro e a dor de Ana, que clamava por um filho. O Senhor tem ouvido, Senhor, o choro e o clamor de todos aqueles que vão à tua presença. Tua palavra declara que aqueles que te buscam te encontram quando fazem em espírito e em verdade. Ó Deus, dizer isso de ti, para nós que minimamente conhecemos a tua palavra, não é novidade. Nós queremos agora questionar de nós mesmos, como tem sido, ó Deus, a nossa reação diante do clamor, diante da dor, diante do sofrimento do outro. Ó Deus, e nós pedimos a ti que fale conosco. Não é um tempo, ó Deus, de a gente ficar pensando em outros que deveriam ouvir essa mensagem. Essa mensagem é para mim nessa noite, essa mensagem é para os meus irmãos que aqui estão presentes. Que nós possamos, ó Deus, agir e reagir com alegria, com paz, com harmonia, com empatia, com amor e com misericórdia, diante, ó Deus, do clamor da sociedade. É assim nós cremos e nós oramos, fazemos isso em nome de Jesus. Amém? Notícias ruins, notícias trágicas, eles ouviram. A primeira coisa, pode passar mais um, a primeira coisa que me chama a atenção no texto, é que de fato eles ouviram. E aqui a ideia de ouvir é de dar atenção, porque às vezes a gente ouve, de repente passa um carro, passa uma moto aqui na nossa rua, a gente vai ouvir um barulho, mas isso não quer dizer que a gente deu atenção àquilo, que a gente sabe qual foi a pessoa que passou, qual é o motoqueiro, qual é o carro, qual é a placa dele, não é isso. Às vezes a gente escuta as coisas, mas a gente não ouve, e há um desafio nessa geração, nessa sociedade, de tanto movimento, de tanta conexão, de tanta atividade, da gente parar para ouvir o outro. Ouvir com atenção,
ouvir com o coração. Essas perguntas que eu vou lançando é para mim também, tá? Essas perguntas não é só para a igreja, é para mim também. O quanto eu e você temos dado ouvidos àqueles que clamam a nós? A começar dentro de casa. O quanto de nós temos dado ouvido aos nossos pais? Quantos de nós temos dado ouvido aos nossos filhos? Quantos de nós temos dado ouvido sincero aos nossos cônjuges? Se a gente fizesse uma avaliação de 100% dos problemas familiares, um percentual altíssimo diz respeito à falta de empatia e de atenção à situação do outro. Às vezes o casal chega dentro de casa, os dois trabalham fora, ou um trabalha em casa, e aí uma pessoa está mais cansada, mais estressada, mais agitada, e aí tem uma situação, mas você não sabe qual foi o meu dia, porque hoje aconteceu isso, isso e isso comigo. Qual que é a reação do outro? Me ajudem? O que acontece normalmente? Mas você também não sabe do meu, porque em casa aconteceu isso, isso e isso. Parece uma disputa para ver qual dia foi pior. E a grande verdade é que nem o primeiro e nem o segundo ouviu o que o outro tinha a dizer. A gente precisa de fato e de direito parar para ouvir. Os amigos de Jó, a gente vai ver adiante que se torna uma tragédia. A boa parte dos amigos de Jó é até aqui. Depois daqui em diante eles se perdem. Então vamos se concentrar nessa boa parte. Porque os amigos de Jó, e vale a pena lembrar que a gente está num recorte bem longínquo da história, bem distante, que Jó possivelmente é anterior a Moisés, anterior a Abraão, não tinha a conectividade que nós temos hoje, não tinha acesso, não tinha telefone, mesmo o correio, que é um serviço muito antigo, haja visto o Zelo, que está, cadê o Zelo? Não está aí, né? Tem mais de 200 anos que trabalha no correio, a gente tem um serviço muito antigo, mas nessa época não tinha. Como é que chegou a notícia de Jó? Duas coisas aqui para se destacar. A primeira é que foi uma grande tragédia daquela época. Uma grande tragédia, que realmente movimentou a conversa das pessoas. E a segunda é imaginar o tempo que demorou para chegar em cada uma dessas três regiões. A gente está falando possivelmente de uma região a leste da Arábia, a gente está falando de uma região ao sul, que seria Edom, e estamos falando de uma outra região ao norte, que seria perto da Turquia, onde esses três amigos estavam. Então demorou para a notícia chegar. Quando chegou, eles precisaram se organizar à distância, para naquele dia eles se encontrarem e ir até Jó. Isso significa que eles deram atenção. Isso significa que eles investiram tempo. A notícia chegou e eles reagiram a ela. Quando a notícia chegou, de novo, na cabeça de quem ouviu, de repente, nem havia mais o que fazer. Nossa, é sério, aconteceu isso tudo com Jó? Quando que foi isso? Mais ou menos 15 dias, 20 dias, 3 meses, 4 meses. A gente pode pensar num tempo mais longo. Não tem mais o que fazer. O que eu vou lá? O que eu poderia ajudar? O que eu poderia fazer? O que eu vou dizer nessa situação, nessa tragédia? O que eu posso fazer? Querido, dê ouvidos, dê atenção. Se movimente, saia do seu lugar e seja a resposta de Deus na vida de alguém, em nome de Jesus. Não receba a notícia e não dê atenção. Não receba a notícia e deixe de lado. Não receba a notícia e engavete ela. Mas é uma tragédia lá na Palestina, é a invasão da Rússia na Ucrânia. O que eu posso fazer isso? Nós cremos no poder da oração. E a gente precisa reagir. E foi exatamente isso que aconteceu lá no texto de Neemias. Neemias, que está dentro do palácio, era copeiro, comia da boa comida do rei, estava tranquilo e sossegado no seu palácio. Neemias ousa perguntar o que está acontecendo na vida do outro. E o texto bíblico diz que veio de Anani, um dos seus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. Você recebeu uma noticiazinha? Você tem um rumor
que está acontecendo alguma coisa na casa daquela família. Olha, eu estou sabendo, parece que aquele irmão está desempregado. Eu estou sabendo, parece que aquela irmã está numa situação de doença, vai fazer uns exames estranhos aí. Eu estou sabendo que aquele casalzinho de namorado da igreja não está muito bem, parece que terminaram o namoro. Eu estou sabendo que aquele jovem está meio afastado da igreja. Qual é a tua reação? Você precisa dar um passo além. Queridos, às vezes a gente quer se acovardar. É melhor eu não saber. Porque se eu souber de alguma coisa, eu vou ter que me envolver. Sim ou não? Sim ou não? Quando nós sabemos, nós precisamos nos envolver. Mas a falta de informação do assunto, o porque eu não cavuquei, porque eu não me interessei, não me torna inocente. Não me torna inocente. Ah, eu não sabia disso. Não sabia porque você não quis saber, porque você não se posicionou. A notícia chegou em 3 cidades distantes, e os 3 se movimentaram. A gente pode até pensar que de repente, nenhum dos 3 se sentia competente para ir sozinho. Cara, eu não sei o que fazer, vamos comigo. Eu não tenho a menor ideia do que dizer a Jó. Eu não sei nem como abraçá-lo, vamos comigo. A gente precisa unir forças para ser resposta de Deus em atitude de amor e misericórdia em nome de Jesus. É por isso que a gente traz os casos à igreja. É por isso que a gente movimenta os grupos, lançando uma situação ou outra, para que você saiba, para que você se envolva. No versículo 4, põe para a gente Neemias 1:4, meu amigo Daniel, por gentileza. O texto de Neemias continua nessa fala dele, depois dele perguntar e de Hananim dizer a ele, Neemias reagiu. Tal qual os 3 amigos de Jó que reagiram, se movimentaram, se organizaram, mandaram algum funcionário de um lado para o outro, de uma cidade para outra, teve que ir uma vez, teve que voltar, teve que marcar o dia, teve que separar cavalos, camelos, burros, jumentos, teve que colocar cargas, comida, tiveram que investir tempo, tiveram que investir dinheiro, tiveram que abrir mão de alguma coisa para ir lá atender Jó. Neemias também reagiu. A história de Neemias ela é muito profunda, a gente caminhou com ela 2 anos atrás, e o texto vai dizer o seguinte, quando ouvi essas palavras, depois que tudo que Hananim relatou, cara, não está legal não, os muros estão caídos, a cidade está destruída, tem restos mortais de soldado, tem restos mortais de cavalos de guerra, olha, o templo do Senhor não existe mais, está tudo terrível. Quando ele ouviu essas palavras, ele se sentou, chorou e lamentou por alguns dias. Como é que a gente recebe as notícias e a gente não sente mais nada? Como é que a gente recebe notícias de tragédia no Brasil, enchente lá no sul, seca no nordeste, a quantidade terrível que a gente tem todo santo dia de violência doméstica, feminicídio, atentado contra idoso, não sei o quê, e a gente não sente mais nada. Será que a gente está tão cauterizado, de tanto ouvir notícia ruim, a gente já deu de ombros? Ah, não é comigo? E pior, quando a gente ouve notícia da igreja de Cristo, são nossos irmãos, é o mesmo corpo. E aí chega a notícia do que está acontecendo na Nigéria, notícia do que está acontecendo na Etiópia, notícia do que está acontecendo no país tal, tal e tal, e a gente não se condói com aquilo, a gente não reage. Ah, mas é distante, eu não sinto. Tem 2 coisas terríveis que um grupo de pessoas que se reúnem como nós, vou colocar 3 coisas, que um grupo que se reúne como nós, com a Bíblia na mão, não tem autoridade de se chamar igreja, se não fizer. Se um grupo que se reúne como nós, numa casa de oração, com a Bíblia na mão, recebe uma notícia dessa e não chora, a gente não tem autoridade para ser chamado de igreja. Se a gente não sente, Paulo vai dizer assim, tende vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus o Senhor. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Mateus capítulo 39, a partir do versículo 35. Vendo Jesus, as multidões, se moveu de íntima compaixão. Sentiu lá no âmago, no profundo. Porque ele via aquelas pessoas como ovelhas perdidas, que não tinham pastor. Se a gente anda pela cidade e vê o que a gente vê,
e nada dói, a gente não tem direito de ser chamado de igreja. A gente pode mudar o nome, chamar de clube social, de qualquer coisa. Segunda coisa, que não nos dá o direito de sermos chamados de igreja, é quando a gente ouve uma notícia dessa, tragédia, morte, violência, injustiça, corrupção, e a gente não fala nada. Aqui os três ficaram quietos. E vamos ser sinceros, você que tem lido o livro de Jó e conhece a história, foi a melhor coisa que eles fizeram, foi ficar 7 dias calado. Porque quando eles abriram a boca foi uma tragédia. Mas eu e você não podemos nos calar. Nós temos o que declarar, nós temos o que pregar, nós temos o que proclamar, nós temos o que anunciar. E nós anunciamos a Jesus, o Filho de Deus. E por último, uma terceira coisa que se uma igreja faz, tem que perder o nome de igreja, é quando a igreja não ouve o clamor. Não ouve o pedido de ajuda, de socorro, de clamor dos seus e dos de fora. Se a gente errar numa dessas três coisas, a gente perde o direito, na minha opinião, de sermos chamados de igreja. Mas os 3 amigos de Jó ouviram. E os 3 amigos de Jó saíram do seu local comum, reagiram, fizeram alguma coisa. Passa mais um aí, meu amigo Daniel. Eles reagiram, combinaram, diz o texto aqui, né? Versículo 11, tinham combinado de ir juntos condoer-se dele e consolá-lo. Eles combinaram de ir lá com um objetivo, nós vamos lá consolar a Jó. Olha que coisa fantástica. E aí eu vou voltar às perguntas retóricas que eu fiz aqui do comecinho da mensagem. Vamos de novo fazer aquele exercício? Qual tem sido a minha primeira reação quando eu ouço a respeito de uma tragédia na sociedade ou na vida de alguém? Quando alguém perde o emprego, quando alguém tem um diagnóstico ruim de saúde, qual é a primeira reação nossa? A primeira. Aquela que vem quase sem pensar. A nossa reação natural de convertidos, de gente lavada e remida no sangue do Cordeiro. Qual tem sido? Você tem chorado? Você tem se condoído? Agora, e se essa notícia chega, então você soube que o casal se divorciou, é uma notícia horrível dentro da igreja, uma notícia terrível, houve um divórcio. Aí você descobre, pouco tempo depois, que houve divórcio porque tanto o homem quanto a mulher estavam em pecado, qualquer pecado que seja, e aí gerou a questão do divórcio. Qual tem sido a sua reação agora? Você continua se condoendo? Você continua pensando em ir lá consolar? Ou agora você se coloca na posição de juiz? Porque até agora você estava calado. Agora você tem o que dizer. Está vendo? Se tivesse feito assim, assim e assado, não tinha acontecido isso. Ah, fulano perdeu o emprego por causa disso, disso. Olha, o negócio não deu certo. É engraçado como a gente tem conselhos bons para todos os problemas dos outros, né? Você já pensou em dar ouvido aos seus conselhos? Será que funciona? Porque os amigos de Jó vão fazer isso. Depois de um período de condolência, eles começam a acusar Jó de uma série de pecados. Diante das tragédias humanas, domésticas, familiares, mesmo as tragédias eclesiásticas, as tragédias da igreja, será que temos nos colocado na condição de juiz? Ou de juízes? Será que é nesse momento que os amigos precisam da gente? É nesse momento. E você quer dar lição de moral. A primeira pergunta que cabe é se você tem moral bíblica, cristã, autoridade espiritual para falar aquilo, né? Porque muitas vezes nós não temos tirado a trave do nosso olho e queremos cuidar do cisco que está no olho do outro. Nesse momento, os amigos de Jó foram amigos. Eles foram lá, não acusaram, não apontaram o dedo, não disseram que Jó era isso, aquilo outro. Sentaram do lado de Jó, se calaram e choraram juntos. Os amigos se reúnem com o objetivo claro de consolar a Jó. Talvez eu já tenha sido assim na minha vida cristã.
Talvez você já tenha sido assim. A tua primeira reação era de amor, era de graça, era de misericórdia. A gente vai ver que a partir do capítulo 3 tudo muda na vida dos amigos de Jó. Querido, o que mudou na minha vida? O que mudou na sua vida? Para você se tornar juiz na vida do seu irmão. Por que você perdeu aquele amor? Por que você perdeu aquela paixão, aquela misericórdia? Por quê? Mateus 7, de 1 a 3. Paulo declara, segura aí um pouco, Daniel, aqui nessa tela. Paulo declara nesse texto, porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Nós fomos consolados por Cristo para consolarmos uns aos outros. Amém? Nós fomos amados por Cristo para amarmos. Me ajuda, irmãos? Vou repetir. Nós fomos consolados por Cristo para consolarmos. Nós fomos perdoados por Cristo para. Nós não fomos julgados por Cristo. Ao menos não ainda. Jesus ainda está no papel de advogado. Haverá um momento que ele sentará na cadeira de juiz. O que Jesus tem feito no tempo presente, segundo Romanos capítulo 8? Ele é o nosso intercessor. Jesus intercede por nós, para que nós também sejamos intercessores uns dos outros, em nome de Jesus. Agora, se você escolhe julgar a vida do outro, a tragédia do outro, a consequência do outro, podemos ler todo mundo junto aqui, Mateus 7? Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. A gente deveria pensar nisso com mais profundidade. Os amigos de Jó tiveram uma excelente primeira reação. As próximas reações deles são péssimas. Nós precisamos reagir. O desafio, olha só que interessante. Olha só que interessante. Há uma série de desafios no ato de consolar, sim ou não? Há um desafio físico de ir até o local, há um desafio de distância, há um desafio financeiro, tudo isso é um desafio. Às vezes, para ajudar a consolar uma pessoa, você vai ter que abrir mão do seu tempo, do seu descanso, do seu lazer, você vai ter que abrir mão de alguma coisa na sua casa, você vai ter que abrir mão de alguma coisa que de repente você nem gosta, mas você vai se fazer presente lá para estar junto. Tudo isso é um tipo de esforço. Nada disso foi empecilho para aquela turma. Dinheiro, tempo, distância, esforço. Eles tinham tudo externo que um ministério de consolo exige. Eles só não tinham coração empático para consolar. Elifaz vinha da terra de Temã, que fica na região de Edom, que fica ao sul do leste de Israel. Bildade era de Suá, região do norte das Arábias, subindo, fazendo fronteira com a região atual da Turquia. E Zofar, o Namatita, era possivelmente da região de Canaã. Esse era o único mais próximo de Jó. E eles se empenharam, abriram mão do seu tempo, da sua família, do seu descanso. Vieram, se organizaram, gastaram dinheiro, viajaram, fizeram caravana. Tinham tudo, menos amor, menos compaixão, menos graça, menos bondade, menos solidariedade, menos paixão pelas pessoas em dor, em luto e sofrimento. O nosso desafio, naquilo que nós somos provados, é que nós levemos consolo às pessoas e deixemos que Deus julgue as pessoas no nome de Jesus. Você consegue fazer isso? Diante de uma notícia de tragédia que vem depois de um pecado de uma pessoa, mas a pessoa errou, ela está colhendo o que ela plantou. Verdade ou mentira? É verdade. É verdade, ela está colhendo o que ela plantou, sim ou não? É verdade. Mas para que nós fomos chamados? Tem muitos irmãos que se advogam um papel de, eu estava exortando o meu irmão.
quem mandou? Foi Deus mesmo? Eu creio que Deus levanta pessoas para exortar aos outros. Amém? Você crê nisso? A minha pergunta é se Deus levantou você. Porque muita gente dentro de igreja que tem dedo em riste e conselho para dar para os outros, mas que não tem graça, não tem amor, não tem misericórdia. Jó foi aprovado naquilo que os seus amigos caíram. Jó não pecou em nada com seus lábios. Por que Jó não pecou com seus lábios? Porque Jó tinha um coração tratado. Porque a boca fala? Porque a boca fala? O que a gente vai ver adiante aqui dos amigos de Jó, não é porque eles tinham um problema de descontrole na língua somente. O problema deles era o coração. Era um coração maledicente, um coração sujo, um coração carnal, um coração invejoso, um coração irancudo, um coração cheio de amargura, cheio de inveja, um coração que não se trata e acaba tripudiando quando o outro cai. Você não tem nada de bom para apresentar a Deus em adoração. E aí você quer usar a queda do teu irmão, a tragédia e o pecado na vida do outro, para dizer assim, está vendo a mulher que o Senhor me deu? Está vendo a serpente que o Senhor criaste? O filho pródigo que diz do seu irmão, está vendo o pai este, irmão dissoluto que gastou todas as coisas? Nenhum desses personagens que acusa o outro, tinha alguma coisa de bom para apresentar a Deus. Talvez o problema principal realmente não seja os lábios. Quando declara que Jó em nada pecou com seus lábios, é porque Jó tinha um coração purificado em nome de Jesus. Tem gente que até vai no consolo, ser resposta de Deus, põe recurso, põe tempo. Mas irmão, vai e fique quieto em nome de Jesus. Não abra sua boca para dizer aquilo que Deus não te ordenou. Ah, mas eu acho. Ninguém quer saber o que você acha. O que você acha está aqui pequenininho. O que a palavra de Deus diz é o que importa para nós em nome de Jesus. Para terminar, ou melhor, caminhando aqui para o fim, passa mais um. O texto vai dizer que os amigos chegaram lá, viram Jó de longe, choraram, rasgaram as suas vestes, não disseram nada, sentaram do lado dele no chão durante 7 dias e 7 noites, e não abriram a sua boca. Romanos 12:15 vai dizer que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Paulo vai dizer ainda em Efésios, com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportem uns aos outros em amor. Esse é o nosso desafio, paciência, mansidão, longanimidade. Você não tem condições de andar com uma pessoa que está passando por uma luta. Ah, eu não tenho paciência. Então fique no seu lugar. Ah, eu não tenho paciência para esse tipo de pessoa. Estranho, porque Deus tem paciência com esse tipo de pessoa que é você. Chata, insuportavelmente chata, cheia de razão. Deve ter um céu separado só para você, irmão. E espero que seja bem distante do céu que a gente acredita. Gente chata. Ah, eu tinha que falar alguma coisa, eu não me aguentei. Quem mandou você falar alguma coisa? Ah, pastor, mas diante de uma situação dessa eu não vou falar nada? Amém, aleluia, irmão. Não fala nada. Não fala nada se Deus não te autorizou a falar. Shirley, se quiser cantar com os meninos, você está na paleta, você pode vir. Queridos, brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Eles colaram, os 3 amigos colaram em Jó. Choraram junto. E não falaram? E não falaram? Nada. Há momentos que a gente não tem o que dizer diante da luta, da dor, da tragédia de alguém. Mas a palavra de Deus diz que o gesto de Jesus, Jesus falou durante 3 anos, Sermão do Monte, muitas parábolas, Jesus falou bastante, sim ou não? Mas a pregação mais alta, a mais audível de Jesus, foi em silêncio, quando ele disse, Pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito, e se calou. Talvez
a tua melhor pregação na vida de alguém, o teu melhor conselho na vida de alguém, a tua melhor exortação na vida de alguém, não seja falada, mas seja um gesto de amor, de graça, de solidariedade, seja uma mão aberta, seja um abraço forte, seja um ombro, seja um ouvido. Nem sempre as palavras resolvem. Eles se assentaram durante 7 dias, 7 noites, ninguém falou nada, porque viram que a dor é muito grande. Até esses 3 amigos que são malignos, gente, esses caras são maus. Eles viram a dor do outro e durante 7 dias se condoeram. Há momentos que realmente as palavras não resolvem e precisa de atitude. Em casa, no casamento, com pai, com filho, cônjuge, atitude. Para de falar um pouco, irmão. Para de prometer, segundo eu começo, eu vou mudar. Começa fazendo, em nome de Jesus. 2 momentos da história que a gente tem um silêncio ensurdecedor. A Bíblia diz que Deus se calou em termos de novas profecias, não se levanta palavra profética de Malaquias até João Batista, cerca de 400 anos do chamado silêncio de Deus. O segundo silêncio ensurdecedor é de Jesus na cruz. Apesar que Jesus falou algumas falas, tem cerca de 8 frases de Jesus, mas durante todo aquele período, das 9 da manhã às 3 da tarde, é um silêncio ensurdecedor de Jesus. E me faz pensar o seguinte: por que Deus se calou durante 400 anos? Por que Jesus se calou na cruz? Na minha cabeça, por 2 motivos. Deus se calou durante 400 anos porque já tinha dito tudo que precisava ser dito. E o seu povo não mudou. O seu povo não reagiu. Será que a gente vai viver isso na nossa geração? Mais um silêncio de Deus? Ou a gente vai estar procurando coisa, eu preciso ouvir alguma coisa nova de Deus, irmão? Se o que a gente já ouviu de Deus não serve para mudar a minha vida e a sua, Deus se calou porque já tinha dito tudo o que tinha que dizer. E porque o povo era rebelde. Segundo silêncio ensurdecedor, o silêncio de Jesus na cruz. Por que Jesus se calou? Jesus se calou porque Ele cumpriu tudo que Ele disse que ia fazer, Ele fez na cruz. Está na hora da gente falar menos e cumprir mais as nossas coisas. Os amigos de Jó não tinham o que falar e se calaram. Mas a grande verdade é que eu e você temos o que dizer. Nós temos palavras de vida, palavras de alegria, palavras de bênção, palavras de paz, palavras de fé, palavras de esperança em nome de Jesus. Está na hora da gente voltar a falar nessa sociedade. Falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Anunciando, proclamando que há vida em Jesus. Tem muita gente falando abobrinha. Muito especialista disso e daquilo. Nós somos especialistas na fé em Cristo Jesus. Nós cremos. Saia daqui determinado a não ficar 7 dias calado, mas também a não falar besteira. Saia daqui determinado a usar tudo que Deus te deu e falar de alegria e de esperança, em nome de Jesus. Amém?